Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, mais uma vez, o Vejam Só vai para as Escrituras tentando entender o sentido e o ensinamento de um texto da primeira epístola de Pedro. Novo Testamento, portanto, fundamental para a nossa caminhada na fé. Lá pelas tantas, e na matéria de abertura você vai poder examinar melhor, o apóstolo Pedro menciona uma pregação que o Senhor Jesus teria feito aos espíritos em prisão. Do que Pedro está falando? Bem, muita gente imagina que foi o que o Senhor Jesus Cristo fez quando ele desceu ao Hades, na linguagem do credo apostólico, né? O que é que o Senhor Jesus foi fazer lá? Foi pregar aos espíritos que haviam vivido antes do seu advento. Será que esses espíritos, então, tinham chance de se arrepender e se salvar porque viveram antes do Senhor Jesus? É disso que o texto está falando? Ou o Senhor Jesus foi pregar outra coisa lá no Hades? Ou o texto não está se referindo a nada disso, então está se referindo a quê? E a pergunta mais importante, como essa passagem das Escrituras pode nortear o meu e o seu caminhar na fé? Como esse ensinamento da palavra vai modificar a nossa vida, o nosso comportamento, os nossos valores e os nossos objetivos para sermos mais fiéis na obediência ao Rei Jesus. É disso que nós vamos falar. Está no ar o Vejam Só. Olá, é com muita alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Tem presente para você, a Agrade vai continuar sorteando aqui e as nossas promoções continuam, né? Você deve nos acompanhar sempre pelo site vejamsó.com.br. Vote sempre na enquete que você vai estar sempre concorrendo aos nossos sorteios aqui, tá bom? Os convidados de hoje para nos elucidar o sentido da passagem de Pedro são pastor Silas Franca Dourado, da Igreja Batista Plenitude de Deus. Paz e graça, pastor, tudo bem? Paz e graça, pastor Ed. Eu que agradeço de mais um convite, né? O senhor falou que eu não gostava de vir aqui, eu gosto de vir. O senhor é parceiro nosso. Parceiro. Então, eu espero contribuir. Um tema muito difícil, né? Mas eu espero, juntamente com o pastor Oséias, né? Contribuir para elucidar um tema tão difícil, mas, segundo a palavra de Deus, vamos tentar refletir e lançar luz, né? Para os nossos ouvintes, né? No Vejo Só. Pastor Silas Franca, onde fica a Igreja Batista Plenitude de Deus? Fica na rua Afrodísio de Matos, número 201, fica na cidade de São Paulo, bairro Jardim Arpoador, 209, pastor, perdão, bairro Jardim Arpoador, quilômetro 18,5 da rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo. Tem a Zona Oeste. Zona Oeste. Muito obrigado pela presença do irmão. Eu que agradeço, pastor. E hoje temos uma estreia. A primeira vez que o pastor Oséias Sampaio, da Igreja Batista em Morro Grande, está conosco. Seja bem-vindo, pastor Oséias. Tudo bem? Tudo bem, Ed. Um prazer. Pastor Silas também. Grande prazer estar aqui com todos vocês. Primeira vez estando nesse programa que a gente tem acompanhado muito de perto, tem visto essa programação tão especial. Programa que busca, de fato, elucidar temas tão difíceis, tão polêmicos, mas que traz elucidação para as pessoas que acompanham. É muito bom estar aqui, é muito bom mesmo poder estar com vocês nessa oportunidade. Muito obrigado pela presença do senhor. Pastor Oséias, a Igreja Batista lá em Morro Grande, qual é o endereço? A Igreja Batista no Morro Grande, eu sou apenas um dos pastores ali, tem outros pastores, pastor Edson Plaza, pastor Ivo Gomes, que é pastor ali naquela igreja. Essa igreja está na verdade, ali no Morro Grande é uma rua, é um bairro, na verdade, ali depois da Lapa, né? Para quem não conhece, aqui a região da Lapa. Morro Grande, ele está na Avenida Francisco, que eu de fato não me recordo nem agora o endereço específico. Não se preocupa, é na região da Lapa. Na região da Lapa, ali Sem depois problema. da Lapa, freguesia do Ó, chegando Morro Grande. Seja muito bem-vindo, boa estreia para o senhor.
A gente vai assistir agora a matéria onde o Zeca com certeza vai mostrar o texto e dizer quais são as possíveis interpretações dele, para depois a gente ouvir os nossos especialistas aqui no estúdio do Vejam Só. A vida de Jesus é alvo de muitos estudos, interpretações, debates e polêmicas entre os estudiosos e teólogos. Porém, existem 3 dias que, de maneira muito especial, trazem tantos questionamentos quanto os outros dias da vida do Messias. São os 3 dias entre a morte e a ressurreição de Cristo. Onde ele esteve? O que fez? O que sabemos sobre esses dias? Essas perguntas são tão complexas que séculos de estudo não foram suficientes para trazer uma resposta definitiva. Por isso, no Vejam Só de hoje queremos saber: Jesus pregou no inferno? Para formularmos essa pergunta, usamos como base o versículo 19 da primeira carta de Pedro, lá no capítulo 3. Vamos ler esse trecho e depois continuar o nosso estudo. Por intermédio do qual ele também foi e pregou aos espíritos na prisão. O versículo 19 é de difícil interpretação, pois nessa frase relativamente curta, o significado de cada palavra varia e varia muito. Cada uma das 9 palavras no original já foi compreendida de maneiras muito diferentes. Assim, não podemos esperar uma unanimidade na interpretação dessa passagem. Não temos como chegar a um acordo. Por isso, vamos tentar apresentar um contexto sobre o que Pedro está dizendo, para fornecer uma base para você que nos assiste nessa noite. Sproul, um renomado apologista cristão, diz que esta passagem provoca uma série de perguntas, como por exemplo: que espírito está em foco aqui? O espírito humano ou o Espírito Santo? Quem são esses espíritos em prisão? O que essa prisão indica e onde fica? Quando essa pregação aconteceu? Por que essa pregação foi necessária? Cada uma dessas perguntas tem respostas muito diferentes, segundo diferentes estudiosos da Bíblia. Alguns teólogos afirmam que nesse trecho encontramos base para a ideia do purgatório, bem como da salvação universal. Vou citar agora algumas interpretações famosas sobre essa passagem, começando com a posição de Clemente de Alexandria, por volta do ano de 200 depois de Cristo. Ele ensinava que Cristo foi ao inferno em espírito proclamar a mensagem da salvação às almas dos pecadores que estavam lá presas desde o dilúvio. O cardeal católico Roberto Bellarmino introduziu na última metade do século VI depois de Cristo a ideia que tem sido defendida por muitos católicos romanos. Em espírito, Cristo foi libertar a alma dos justos que se arrependeram antes do dilúvio e que tinham ficado num limbo, ou seja, no lugar entre o céu e o inferno, onde, segundo Bellarmino, ficavam as almas dos santos do Antigo Testamento. Já comentaristas mais contemporâneos ensinam que o Cristo ressurreto, quando ascendeu aos céus, proclamou aos espíritos em prisão sua vitória sobre a morte. Bom, as informações foram colocadas e, apesar da dificuldade, conseguimos explicar alguns pontos. E para você que nos assiste, já tem a resposta? Mas antes de ouvirmos, que tal sabermos a opinião dos nossos convidados? Acho que seria uma boa. Então, vamos lá. Voltamos ao estúdio. A palavra está com você, pastor Heber. Conosco, o pastor Silas Franca Dourado, parceiro do programa, ministro da Igreja Batista Plenitude de Deus. Pastor, o que é que Pedro está falando aqui? Como é que o senhor interpreta esse texto? Essa primeira fala é sumariando tudo que a gente vai defender depois, mas eu sou de um pensamento conservador, pastor. A igreja até o século V, até Agostinho, a igreja era unânime nesta questão da descida de Cristo ao Hades. E tanto na questão dos pais da igreja, como tanto os pais latinos como os pais gregos, eles acreditavam
que Jesus tinha descido ao Hades e tinha pregado. E também, como eu vejo a Bíblia como um método histórico-gramatical, ou seja, literal, a menos que a literalidade de um texto como esse se torne impossível, a princípio, e vou fundamentar isso depois, eu creio piamente que Jesus desce ao Hades, aí depois nós vamos discutir e de que forma foi e o que ele pregou, mas ele desce lá e prega aos espíritos que estavam em prisão, como sugere o texto no verso 18, 19 e 20 de 1 Pedro 3. E só para a gente poder entender, quem são esses espíritos em prisão? Segundo o próprio texto, as almas do tempo de Noé. Os espíritos dos homens do tempo de Noé. E Jesus fez isso quando esteve morto, é isso? No processo da morte e ressurreição. Ele vai lá em espírito, porque ele não tinha ainda ressuscitado. Se ele não tinha ressuscitado, o corpo, como é a primícia da ressurreição, como diz o texto, o seu corpo não estava ele plenamente em corpo incorruptível, como um dia a igreja haverá de ser, como Paulo fala, em 1 Coríntios 15, a partir de 51. Então, ele estava em espírito. Então, ele desce as partes mais baixas da terra ali, como sugere Pedro, e prega a espíritos. E Pedro até acrescenta isso depois, eu vou fundamentar com outros textos, né, como em 1 Pedro 4, 6, Pedro fala que ele prega o evangelho. Agora, depois vamos fundamentar que palavra é essa que vem do grego e o que ele fez. Salvou ou não salvou? A igreja primitiva, pastor, até o século V, não é a minha opinião, mas até o século V, ela acredita que ele pregou para a salvação. Por isso que nasce a doutrina que havia um limo, lugar intermediário, que eu não creio que ele pregou para a salvação. Ele anunciou ali o evangelho àqueles que foram um dia, desde o tempo de Adão, né? Se você for ver, que desde a queda de Adão já veio a promessa do Messias, da semente da mulher, Gênesis 3,15. Nascerá aquele que pisará a cabeça de Satanás. Eu creio que todos os santos do Antigo Testamento, até antes de Noé, tinham esse discurso que haveria de vir o Messias, o Salvador, para ligar novamente o homem a Deus que tinha caído. Muito obrigado. Esse foi o pastor Silas Franca Dourado, da Igreja Batista Plenitude de Deus. Temos um estreante hoje, é o pastor da Igreja Batista em Morro Grande, aqui em São Paulo, é o pastor Oseias. Pastor, por que o seu nome é Oseias e não Oséias? Foi o cartório que errou ou foi seu pai ou mãe que quis? Então, meu nome é Oseias, na verdade, porque o meu pai, seguindo aí a linha de nomes de filhos parecidos, o nome do meu irmão mais velho é Osenias. Então, Oseias vem em sequência, ele não estava um pouco pensando sobre Oséias da Bíblia e tal, mas seguindo essa linha. Quantos irmãos o irmão tem? Eu tenho 7 irmãos. Vamos então, falar os nomes, já que são todos parecidos. São 4 mulheres e 3 homens. É. Então, enquanto os meus pais estavam colocando os nomes, sempre colocou nomes com fonema parecidos, né? Então, os mais velhos é o meu irmão Osenias e Oseias, depois vem Zilda e Zidalva, e aí depois vem outros nomes que aí já foram nós já colocando, né? Geisa, Eunice, Osmar. Aí perdeu a tradição. Perdeu a tradição porque os demais irmãos mais velhos já estavam colocando o nome. Então, por isso que é Oseias e não Oséias. Mas não tem problema, Oséias foi um grande profeta do Antigo Testamento e isso nos dá até uma certa honra e muitas vezes é chamado assim. E Oseias é diferente, sonoro, bonito, né? Tem homônimo? Então, não conheço, eu conheço muito poucos, o pessoal chama Oséias, né? Na maioria dos Osés de Paula. Que o senhor conhece é só o senhor? Só eu. Osés de Paula, né? Um famoso aí. Que não, Oséias tem de monte. Mas... Mesmo escrito com Z, porque no meu Oseias é com Z e não com S, né? Pastor Oseias, e o senhor, como é que vê essa passagem de 1 Pedro? Bom, eu sendo de fato já categórico, sendo de fato direto, eu entendo que, respondendo à pergunta do programa e sendo bastante objetivo, a resposta a essa pergunta é não. Jesus não pregou no inferno. Não há base na Bíblia, esse texto, por mais que há interpretações e tal, mas ele não dá base a esta afirmação. O texto não traz essa base de que Jesus tenha ido ao inferno para pregar ali, seja as boas novas, como o pastor Silas falou, porque, na verdade, a interpretação que alguns teólogos têm
E a dúvida é onde Jesus vai, se ele vai ao Hades, aos mundos dos mortos, ou se ele vai ao inferno, que o inferno aí já o local da condenação eterna daqueles que não foram salvos por Jesus Cristo. E se ele vai ao mundo dos Hades, dos mortos em geral, ele vai lá para anunciar boas novas, dando assim uma nova oportunidade àquelas pessoas que não tiveram. Se ele vai ao inferno, ele vai para proclamar sua vitória contra a morte. Como diz a palavra de Deus, que ele venceu a morte. Então ele vai basicamente para proclamar aos que já estão lá, que foram perdidos, condenados, estão lá e ele proclama então a sua vitória. Nenhuma dessas duas afirmativas são de fato contundentes e coerentes, porque o que a gente entende, primeiramente, é que a salvação é uma oportunidade enquanto está vivo. Depois da morte, como diz o próprio Hebreu, depois da morte vem o juízo. Por mais que a graça de Deus seja uma graça bastante abrangente que alcança o homem pecador, mas nós entendemos, a Escritura nos dá a base para dizer que a oportunidade de salvação é enquanto está vivo. Então não vejo nesse texto de Pedro a afirmativa de que Jesus tenha ido, enquanto espírito, tenha ido ao inferno. A discussão entre os teólogos é, afinal de contas, Jesus foi ao mundo dos mortos, ao Hades, ou ele foi ao céu? Quando ele estava nesse período de 3 dias. E há muito mais argumentos favoráveis à ideia de que ele tenha ido ao céu e não ao Hades, ao inferno. Bom, o debate vai ser legal. Temos 2 pastores, aliás, ambos batistas, né? A sua igreja é da Batista da Convenção, não é isso? Então, é uma igreja mais tradicional, tal, e a Plenitude de Deus é uma igreja batista avivada. Avivada, renovada. Tem dons, tudo? Tudo. Amém. Reteté, não? Não, é reteté, já vi. O reteté que vocês chamam, a gente chama de renovação, mas essa reteté, vocês falam aí, não tem. Não tem, não. Tá, tem gente que gosta. Não, mas eu não estou. Eu falo que, como vocês falam reteté, o cara sair marchando e pegando, sabe? Não tem. Se sair só marchando, tá bom. Eu tenho visto umas coisas. Pastor, eu não impeço na nossa igreja, eu acredito na manifestação dos dons, e que Paulo fala em 1 Coríntios 12, né? Acerca dos dons, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que quando eram gentios, eram levados a ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito Santo diz que Jesus é anátema, e ninguém diz que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E, ora, há diversidade nos dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. Há diversidade nos ministérios, mas o Senhor Jesus é o mesmo. Há diversidade nas manifestações, mas o mesmo Deus e Yahvé é quem opera tudo em todos. Então eu creio, a trindade na distribuição, manifestação, dons espirituais e ministério. Mas quando eu falo isso, é porque quando fala reteté parece brincadeira, né? Creio sim na manifestação dos dons e sei que Deus continua operando, porque não há um versículo na Bíblia que fala que os dons cessaram. Então, não, eu só estou falando isso que alguém vai falar assim, não, mas tem 2 pastores batistas, que a igreja batista monopolizou. É que o termo batista é muito inclusivo, né? Você tem a igreja batista histórica da convenção, onde as coisas são bem assentadas, ordeiras, etc. E tem a igreja batista renovada, representada pelo pastor Silas Franca Dourado, onde há manifestação de dons, é uma igreja mais pentecostalizada, como a gente costuma dizer. Embora as duas sejam batistas, né? Bom, vamos lá. Sua vez aí de responder a pergunta que está publicada no nosso site, no vejamsó.com.br. E a pergunta é: Jesus pregou no inferno? Simplesmente isso, pergunta direta. Jesus pregou no inferno? Primeira resposta: sim, mas para salvação. Ele foi lá, pregou para salvação. Afinal de contas, quem estava lá viveu antes de Jesus e tinha o direito de ser evangelizado. Ele não pode simplesmente ser condenado porque nunca ouviu falar de Jesus. Jesus não tinha nascido. Como é que a pessoa... Então Jesus foi lá, pregou a todos os que tinham morrido antes de ele nascer, antes de ele pregar, enfim, antes do evangelho, e aí a pessoa que aceitasse seria salva. Por isso que ele prega para salvação. Segunda resposta: sim, mas apenas para proclamar sua vitória. Ou seja, Jesus pregou no inferno, mas não era para salvação. Era simplesmente dizer, vocês que ouviram a promessa de Deus, a promessa se cumpriu, eu sou o cumprimento da promessa e eu venci a morte. Simplesmente para dar uma satisfação aos que morreram sem ver Jesus
vencendo a morte, mas não tinha salvação. Terceira resposta, não, ele não pregou no inferno. O texto está falando de outra coisa, o que eu não sei, mas ele não pregou no inferno. E a última resposta, que é a minha, não sei, ou nenhuma das anteriores. Se você votar na enquete, você se habilita ao presente, que é um livro muito útil, 101 Ideias para a Escola Bíblica, do irmão Fernandinho Araújo. A Escola Bíblica Dominical, infelizmente, vive uma crise violentíssima, acho que sem paralelo na história da igreja. E esse livro é espetacular, extraordinário, com ideias. Ele é da Igreja Metodista Wesleyana, esse irmão, e a nossa parceria, né, com a Igreja Metodista Wesleyana nos cedeu um exemplar para a gente sortear aqui. São 101 ideias, nem 99 nem 100, 101 ideias para você dinamizar a Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Fora de série essa obra aí. Parabéns, Igreja Metodista Wesleyana, por essa iniciativa, tá bom? E você anota o telefone da grade para ligar amanhã, sem falta. É sábado, mas vai estar funcionando, tá? Não, amanhã não vai estar funcionando. Liga na segunda-feira, a sede da grade está em reforma e tal, então de sábado ainda não abriu, mas normalmente ela funciona aos sábados. 0 operadora 11 3115 0819. 3115 0819, você dá o endereço de onde você mora e eles vão dizer onde você pode se informar sobre a grade, perto da sua casa, que cursos tem e tal, porque a grade tem uma infinidade de cursos, inclusive vários novos, cursos novos, curso de canto, curso de violino, curso de gestão eclesiástica ou administração, né? Curso de formação de brigada para grandes igrejas, brigada de primeiros socorros, curso de teologia renovado, está sendo reformulado, curso bíblico, curso de análise bíblica. Eu vou dar aula às terças-feiras, começando amanhã, isso mesmo, começando nesta terça-feira, à tarde, lá na sede, nesse mesmo telefone aí, análise bíblica do Novo Testamento. Quiser ser meu aluno, minha aluna, se informa lá. 3115-0819 em São Paulo, tá bom? A gente está indo para o intervalo, voltamos já com a continuação do Vejam Só. Esse é o momento que eu mais gosto do programa, porque eu vejo as fotografias de quem assiste ao programa. Você aparece aqui, né? Ah, vai continuar a promoção? Vai, a promoção continua. Eu ainda não sei o que a gente vai poder sortear no final do ano, mas a promoção continua. Vejam só quem assiste ao Vejam Só. Você faz a foto do pessoal que assiste ao programa com você, ou só você sozinho, tudo bem? E posta no facebook.com/programa Vejam Só, tá bom? Programa Vejam Só. Informa seu nome, o nome de quem aparece na foto e também o nome de quem bateu a foto, caso não tenha sido um selfie. A cidade onde você mora e o estado. Posta lá no Facebook. No fim do ano a gente vai sortear de novo. E assim a gente fica conhecendo a nossa audiência, né? Lá em Teixeira de Freitas, na Bahia, nós temos grande audiência lá em Teixeira de Freitas. Nós temos o Rafael Figueiredo e o Miguel, né? O Miguel não tem lá grande idade para assistir ao programa, mas com o papai, Rafael pode, né? Rafael Figueiredo e o Miguel assistindo lá na Bahia, o Vejam Só. Em Alagoinhas, na Bahia ainda, nós temos o Laércio e a foto foi tirada pelo Florisvaldo, que é pai do Laércio, né? E ambos, obviamente, moram lá em Alagoinhas, na Bahia. Obrigado pela audiência de vocês. Eu ainda não conheço a Bahia, mas faço questão de um dia passar por aí. Agora a gente vai para Poá, na Grande São Paulo, onde o Jarbas Menegassi de Souza assiste ao programa. O Jarbas. Gostei, olha a foto. Legal, temos um paralelo aí, né? E a Thaísa foi a fotógrafa, a Thaísa. Parabéns, Thaísa, pegou o momento certinho, muito bem bolada, legal. Jarbas, um abraço para você e um beijo para a Thaísa. Vamos lá. Em Diadema, na Grande São Paulo,
a Tamires Oliveira, né? Que obviamente não bateu a foto sozinha, quem fez a foto foi o Genaro. Né? Então, um ósculo santo aí para Tamires e para o Genaro, de Diadema, cidade do ABC Paulista. Deus abençoe vocês. E o evangelista Eduardo Ferreira mora aqui na capital. Então, tanto o Eduardo Ferreira, que é esse simpático telespectador, que mora na capital, quanto a Tamires e o Genaro, que são de Diadema, e a Thaísa e o Jarbas, que são de Poá, como eles moram nas redondezas de São Paulo, caso queiram assistir a gravação do programa, é só entrar em contato pelo Facebook, Facebook/programa Vejam Só, e combinar o dia e horário, você vai receber as indicações certinhas para vir acompanhar a gravação aqui, tá bom? Vamos lá. O tema de hoje é se Jesus foi pregado no inferno. Pastor Silas Franca, antes de eu fazer as perguntas que eu anotei aqui para o senhor, pastor, o senhor está com o volume 1 daquela enciclopédia? Volume 1, pastor. Daquela que eu trouxe para o senhor, a terceira? Isso. Essa, a câmera ali. Esse é o volume 1 do nosso Panorama do Antigo Testamento, do nosso curso em Bacharel em Teologia. São 7 volumes, 7 tomos como esse, passando de 5.000 páginas. Passa de 5.000 páginas. 5.000 páginas? 5.100 páginas. O nosso curso básico são 14 volumes, com 1.816 páginas, o médio tem mais de 3.500, e o médio avançado, e essa tem mais de 5.000 páginas. É fruto de 20 profissionais trabalhando, né, pastor? E essa eu trouxe para o senhor, né? Quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, entrar no site www.teologiafabi.com.br. Teologia Fabi? Fabi. O que é Fabi? Faculdade Batista Independente, teologiafabi.com.br. Ok, pastor? Tá aqui. Ou então entre em contato direto com o pastor Silas Franca. Através do e-mail. Né? Tem o e-mail dele postado no site do programa, no vejamsó.com.br. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, pastor. Eu que agradeço por estar divulgando esse trabalho. Formando lá. Bom, pastor, o senhor insiste que Jesus foi ao inferno, ao Hades, enfim, ele foi ao mundo dos mortos pregar lá? Pastor, isso é uma unanimidade na igreja. Unanimidade nada, o teu irmão aqui não acredita. Vou explicar. É unanimidade na igreja primitiva. Rejeitar isso é desrespeitar ou não conhecer a história. Você tem, por exemplo, a reforma, ela foi incluída na ideia das confissões e créditos, justamente essa descida de Cristo ao Hades. Isso significa que, imagine, nós temos ali os pais da igreja que nos deram a doutrina da Trindade, a união hipostática, todo esse processo, e também tem essa visão. O que eu não concordo é que se ele desceu lá, que o pastor levou para esse lado, que eu discordo do que ele disse, ele levou para aquele lado de pregar para converter. Também não acredito nisso. E por mais que a igreja acreditava. A igreja primitiva acreditava nisso. Você tem, por exemplo, pastor, olha, alguns teólogos, só tem gente bobinho aqui, o Márcio, o Tertuliano, o Zwinglio, eles acreditavam que Jesus foi, mas ele pregou somente aos justos, levando o cativo o cativeiro. Eles acreditavam nisso. Anastásio, Ambrosínio, Erasmo, Calvino afirmava que essa pregação teve duplo aspecto. Para os que estavam lá não salvos, condenação. Para os salvos, retirada. Então, dizer que você tem todo o processo, tanto um pouco antes de Cristo, de Pedro escrever isso, o livro de Enoque, por exemplo, a ideia também do período interbíblico de descidas de profetas ao Hades, era comum para eles. Pedro até parece que cita Enoque no capítulo 67, do versículo 4 a 69. Alguns teólogos chegam a dizer que Pedro pega esse texto de empréstimo. Mas Pedro não escreve só 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 a 20. Pedro também escreve 2 Pedro, onde ele fala o seguinte, olha, nesse texto de 2 Pedro, ele é mais contundente em relação a isso. Ele fala assim, porque, por isso, foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus no Espírito. Pedro fala novamente isso. E Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 4, versículo 9 a 10, Paulo fala, ora, isto ele subiu, que é senão também aquele que desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Você negar a descida, você nega a história da igreja, o que a igreja acreditava. E nega também a subida, porque
Se o texto fala, ora, aquele que desceu é o mesmo que subiu. Dizer que o que ele foi fazer lá, aí a gente discute. Agora, dizer que ele não desceu lá é desrespeitar a história, é desrespeitar a confissão da igreja, é desrespeitar o próprio contexto, e tem, o pastor falou que não tem base, fundamento bíblico, eu não sei o que é fundamento bíblico com a Bíblia. Eu tenho aqui vários textos da Bíblia, e se vamos fazer a exegese dos textos e ver se tem fundamento bíblico ou não. Agora, o que ele pregou, para quem ele pregou, aí há pelo menos 8 colocações diferentes. Depois a gente vai saber qual que o senhor prefere. Pastor Oséias, e aí? O senhor mudou de ideia? Não mudei de ideia. Para tentar explicar para as torcidas o seguinte: o credo apostólico foi constituído no segundo século e trouxe a expressão AIDS como sendo o mundo dos mortos. No século IV que houve essa mudança, que foi incluído no credo apostólico a expressão inferno. Então o que a gente percebe claramente que AIDS é sinônimo de inferno. Nem sempre, pastor. Nós temos 57 versículos da Bíblia, 57 versículos da Bíblia com suas variações da palavra inferno. Aí você tem Geena, Tartaron, Hades, ou Seol ou Sheol no Antigo Testamento. A gente pode discutir todas. Então, por isso que o crédito apostólico, pastor, trouxe essa interpretação de Hades como inferno. Por isso que nós estamos declarando claramente que Jesus não pregou no inferno. A ideia aqui é Hades. Hades, então, seria o mundo dos mortos. Certo. Se é mundo dos mortos, não é o inferno. Porque para os judeus, a gente tem lá a parábola que Jesus contou em Lucas 16, os judeus compreendiam o Hades como um espaço que tinha 2 ambientes. Os salvos ficavam em determinado lugar e os não salvos em outro lugar. No seio de Abraão. No seio de Abraão. E seio de Abraão significa céu. Seio de Abraão nós entendemos como céu. E aí vem esse entendimento de que o Hades seria o inferno. Então, essa parábola trouxe essa ideia de que nesse lugar, né, que o entendimento é que seja na profundeza da terra, esteja de fato o inferno. Aí é uma questão que a gente precisa explicar para os nossos telespectadores que estão nos vendo nesse momento. Então, na opinião do senhor, ele foi ao inferno e pregou não as almas condenadas. Então, desconstrói o texto. Você tem que ler outro texto. Na verdade, na minha opinião, Jesus não foi ao inferno. A grande discussão desse texto, de o que Jesus fez nesse período de 3 dias em espírito, se ele foi ao céu ou se ele foi ao inferno. Como eu disse, aqueles que entendem isso, porque nessa forma, dizendo que ele foi ao inferno, é porque entende dessa maneira de 2 ambientes no mundo dos mortos. Mas há teólogos e estudiosos que entendem diferentemente, com várias razões, dizendo que Jesus não foi ao inferno, mas ao céu. Jesus subiu ao céu. E textos bíblicos que falam, olha, na tua mão entrego o meu espírito. E também ele disse para o que estava na cruz, o ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. De acordo com o que o Paulo escreve, paraíso é um tipo de céu, o 3º céu. Depois nós temos que entender também a escatologia bíblica. A escatologia bíblica deixa bem claro que o inferno não é uma realidade para esse tempo ainda. O inferno é a realidade para depois do julgamento final. É o que a gente chama de lago que arde com fogo e enxofre. Que aí Deus vai dizer, preparado para o diabo e seus anjos. Tá. Então, pastor, o telespectador está querendo ouvir do senhor o seguinte: se Jesus foi para o paraíso, para o seio de Abraão, enfim, junto com o ladrão, o que Pedro está falando aqui? Então, aí a ideia do entendimento, que não é só minha, mas é de outras pessoas, os teólogos, o pastor Silas também sabe disso, é que ele está falando, é o que fala lá em Efésios 4:9, profundezas da terra. Profundezas da terra é uma representação para comprovar, porque aí o credo apostólico vem falar que de fato Jesus morreu. E aí o que está sendo dito é que essa passagem comprova simplesmente que ele morreu, fisicamente. Certo. Que a ideia, aí a gente vai depois entrar a questão da teologia, afinal de contas, Deus pode morrer? Como que funciona isso? Deixa isso de lado. Não vamos entrar agora, mas o fato é que o credo apostólico quer dizer isso, que de fato essa passagem explica que Jesus morreu e foi enterrado. Em prisão? Então, o espírito em prisão, para algumas pessoas, entenderiam, nesses casos, anjos. Hã? Anjos. Que anjos? Anjos que, a gente sabe que os anjos caídos, que foram lançados fora, os demônios, e Jesus foi, de alguma maneira, proclamou
a sua vitória para esses espíritos. Né? Não para pessoas. Então, porque até o Antigo Testamento, quando fala de salvação, a salvação também é pela graça no Antigo Testamento. Ok. Porque a Apocalipse 13 vai falar que o Cordeiro foi morto antes da fundação do templo. Tá. A gente vai fazer o seguinte, eu já tenho algumas perguntas para vocês dois, mas antes nós vamos ouvir as respostas dadas pelas pessoas entrevistadas pelo Zeca. Nem todas elas têm treinamento teológico, algumas são pastores, outras não. Vamos ouvir. O texto lá de 1 Pedro dá a entender que Jesus pregou no inferno naqueles 3 dias antes da sua ressurreição. Na sua opinião, Jesus pregou no inferno? Olha, eu creio que quando Jesus desceu ao Hades, ele se manifestou como Deus ali, né? E tanto é que ele destruiu o Satanás e todos os seus anjos ali. Eu creio que ele não pregou e sim se manifestou como Deus, entendeu? E humilhou Satanás, como diz na Bíblia, né? Que ele desceu e humilhou Satanás. Falar em pregar, né? Eu acho que ele teria que vir com um sermão. Eu acredito que ele foi até o inferno para retirar do diabo aquilo que foi tirado lá no início do tempo, né? Ele chegou até lá para resgatar de novo, mas eu acredito que ele não necessariamente ele precisou pregar, porque toda a autoridade, todo o poder está com ele, e quando se fala em pregar, ele deveria trazer, não precisou de nenhum sermão como ele trazia pro Israel naquele tempo, né? Ele foi até o inferno, mas não necessariamente pregar, mas retirar aquilo que o diabo teria pego com o pecado do homem no início dos tempos, no caso com Adão e Eva, né? Então ele foi apenas pegar de volta, apenas isso. Eu acho que não, né? Porque a Bíblia fala assim que quando ele desceu, pelo que eu conheço, vai pegar a chave da morte, né? Aí nós vai estar também uma discussão para saber se quem tinha poder da morte era o diabo, se era Deus. Mas se Jesus descesse ao Hades para poder pregar o evangelho, então nós entraríamos numa teoria que também Satanás e até mesmo o anticristo poderia herdar a vida eterna. Acredito eu assim. Então eu acredito que de maneira alguma foi para pregar o evangelho. Eu acredito que não. Na minha opinião, não. E na realidade eu nem acredito, nem creio muito nisso que ele tenha descido ao inferno, né? Pelo que a gente conhece um pouquinho da palavra, nem teria essa necessidade dele descer até o inferno para provar que ele era filho de Deus e assim fazer o sacrifício para que ele veio representar aí para a gente, né? Muito bom. Ok, me surpreenderam as respostas. Eu não esperava tanto assim. Algum deles te convenceu, senhor? Pastor, primeira coisa, para que serve a Bíblia? Para se ler, e em cima do que se lê, eu tenho alguma interpretação, e como eu falei para o senhor, eu acredito na Bíblia literalmente. O texto de Pedro fala isso. Se ele não dissesse nem 1 Pedro 3, nem 4, e nem Efésios 4, eu não discutiria. E nem fosse consenso na igreja primitiva, nem estivesse em nenhum dos credos, aí a gente ia deixar de lado. Mas é o texto que diz, não sou eu. Então, como o texto diz, eu não posso rejeitar o texto e ficar com qualquer teoria. Eu preciso ficar com o texto. O texto, ele é claro quando fala assim, no qual também foi e pregou. A palavra pregou aqui vem de uma expressão grega, kerusen, que significa anunciou. Necessariamente não seria pregar para converter, porque Hebreus, capítulo 9, versículo 27, foi citado pelo pastor, ao homem está ordenado morrer uma só vez e segue-se o juízo. É o que eu creio. Lucas, capítulo 16, tem aquela história, que eu nem acredito que aquilo é parábola, é história, na questão da hermenêutica, a gente vê como uma história, porque tem nome de personagens e é o próprio Cristo que está contando. Se fosse Paulo, seria uma parábola, mas ali uma história. Fala de 2 personagens que viveram nessa terra. Uma fez as suas escolhas, vivia uma vida totalmente fora de Deus. E a outra vivia uma vida, vamos dizer assim, humilde, privada. Mas o fato é que os 2 morreram e foram conduzidos. A palavra infernos, que a gente pode pegar do Geena, Tártaro, Sheol, Seol, pegar desde o fogo lá do Geena, na perspectiva dos judeus, ela vai no mundo grego, no mundo do Cronos, e a gente vai longe com esse negócio. Agora, como é que a igreja via isso? É essa a questão. Porque a igreja tinha uma luz sobre isso. O inferno era o lugar se entende o seguinte, como Cristo conta a parábola, era o lugar do mundo dos mortos. E, nessa perspectiva, havia uma divisão. Uma parte dessa era um lugar de tormento e a outra parte seria o seio de Abraão. Essa era uma cultura judaica.
Jesus depois, no capítulo 23 do livro de Lucas, ele, do lado de Dimas, na cruz, ele fala, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Peraí. E tem a ideia de que ele conta a história de 2 homens que morreram e descem para o mesmo lugar. Eles poderiam se ver, então isso significa o mundo dos mortos, só que um lugar era de tormento e o outro não. Era assim que era visto. Eles entendiam assim. Então ele estava falando para judeu, tinha que falar de forma que eles entendiam. O foco daquela pregação é mostrar que a escolha que você faz é que determina o lugar que você vai. E o próprio rico quis voltar e ele fala, não é possível voltar, cortando toda a possibilidade de reencarnação e de volta do mundo dos mortos. Isso aí, todos nós cremos nisso. Mas quando ele no Lucas fala, hoje mesmo estará comigo no paraíso, porque hoje, a palavra hoje não é necessariamente naquele momento, mas dali em diante, e Paulo escrevendo aos Coríntios, no 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 2, Paulo fala, conheço um homem, se no corpo não sei, se no espírito não sei, foi arrebatado até o 3º céu. Pegando Paulo, pegando Pedro, o que Jesus falou. Então, quem constrói a doutrina é a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a si mesmo. Então, você entende o seguinte, ele morreu, desceu às partes mais baixas da terra, como diz o texto aqui, ele anunciou aos espíritos em prisão, então é o lado obscuro do inferno, né? Os quais, no outro tempo, foram rebeldes, então não era o pessoal que estava no seio de Abraão, o texto sugere isso. Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Eram pessoas dos dias de Noé que foram rebeldes, que não aceitaram a mensagem de Noé. Então, essas pessoas, ele anuncia o Evangelho. Ele testifica, como se ele falasse assim, eu sou aquele que desde Adão foi pregado. Eu sou aquele que Enoque andou comigo, eu sou aquele que os profetas do Antigo Testamento testemunharam. Mas como era para esse povo, vai até Noé. Eu fui aquele que todos os da família de Noé, a geração de Sete, pregou e testificou sobre mim. Eu sou aquele. Para quê? Para salvação? Não, eu não creio na salvação. Por mais que a igreja primitiva acredite nisso, eu não creio. Eu não creio que foi para a salvação, para o anúncio. Mas, como diz Paulo, pegou o cativo, o cativeiro. A igreja entende assim. Há várias teorias, sim, mas eu entendo assim também. Que ele pega aquele seio de Abraão e agora leva para o 3º céu, que é o que nós chamamos de paraíso de Deus. Então, essa descida no Hades teve um anúncio para aqueles, o querusem, a proclamação para aqueles que era desse tempo, e teve o resgate desse povo que estava até ali, e dali em diante estaria no 3º céu, como Paulo sugere, né, embaixo do trono de Deus, aguardando o arrebatamento da igreja, onde Paulo mesmo fala, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por que primeiro? Porque já estão lá. Bom, a gente vai ter que ir para o intervalo. No próximo bloco a gente vai perguntar, esclarecer direito quem são os espíritos em prisão. O pastor Silas Franca já disse que eram os incrédulos anteriores a Noé. É o que o texto diz. Não, tudo bem. Não, estou só distinguindo da palavra do pastor Oseias, que diz que eram anjos, os anjos decaídos, que Judas vai dizer que estão em prisão. Então, será que a gente pode fazer Judas não fala uma ligação com Judas? Quero saber também por que vocês... Tartaron. E por que vocês não aceitam que essa passagem se refere ao purgatório, né? Afinal de contas, por que não? E que mais? E qual a aplicação? Como é que esse texto interfere na nossa vida diária nos dias de hoje? Volta já com Vejam Só. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Vote na enquete, ela está lá no vejamsó.com.br. Faça isso todos os dias e assim você vai estar acompanhando os nossos temas e também participando automaticamente dos sorteios que a gente faz aqui em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Você também pode assistir ao Vejam Só pelo canal do YouTube. Basta que você se inscreva. Está aí, ó. Assiste esse vídeo e outros pelo canal HIT TV. Tem que se inscrever e aí você tem acesso à exibição do programa e também aos vídeos que já estão lá, né? Para você usar, inclusive, se quiser, na escola dominical da sua igreja e por aí vai, tá bom? Vamos lá. Pastor Oseias Sampaio é ministro da Igreja Batista em Morro Grande, aqui na zona oeste de São Paulo, da capital. O senhor disse que os espíritos em prisão seriam os anjos caídos, né? São os mesmos anjos de que Judas fala na epístola dele? Sim, certamente,
como eu disse, é uma questão de interpretação, de entendimento. Em primeiro lugar, entender aonde Jesus vai em espírito nos 3 dias da sua morte. É a minha linha de entendimento, de acordo com alguns teólogos que eu entendo, ele vai ao céu, porque ele declara isso textualmente, como o pastor faz questão de ver, a literalidade bíblica, textualmente ele declara isso, que vai ao céu. E eu entendo também, só para resumir o entendimento, é que o texto de Pedro é paralelo ao texto de Efésios 4:9, que as profundezas da terra representa exclusivamente a convicção e a certeza de que Jesus morreu e foi a profundeza da terra. O crédito apostólico vem justamente dizer, caracterizando a morte física, a morte de Jesus. Então, esse entendimento trazendo esse resumo. E aí você vai trabalhando com isso para você poder dizer que Jesus não foi ao inferno, porque essa questão da geografia do inferno. Nós precisamos entender, o inferno fica sobre a terra, embaixo da terra. Figura de linguagem, pastor. Figura de linguagem. Então, nós não temos uma geografia do inferno. Não, mas quem está dizendo isso é o Por senhor, isso que a gente dizer que ele desceu ao inferno, isso é uma figura de linguagem que não, de fato, pode você dizer, de fato, que essa seja a realidade literal da questão. Aí a gente vai entender que pode ser um figurativo. Então, no sentido de descer... Tanto faz. Tanto faz, isso aí. Sim, tanto faz. Se é uma coisa que nós não queremos aqui, é o mapa do inferno. Nós não temos o mapa e nem a geografia do inferno. E nem porque nós podemos ter uma visão, nós hoje temos uma compreensão da formação, né, do universo, como é, mas o fato que o inferno é um local estratégico, o mundo daqueles que não conhecem Deus, espiritual. E quando se trabalha descer, é que o homem caído, ele desce. O homem que busca, ele sobe. Isso é uma perspectiva para a gente aqui. Mas eu quero saber onde é que entram os anjos nessa história. Então, esse é o entendimento de que a quem Jesus pregou. Jesus não foi pregar aos perdidos para dar a eles a oportunidade de salvação. Claro que não. E nem foi pregar também àqueles que já foram condenados para proclamar a sua vitória, que estão no inferno. Então ele fez o quê? Ele proclamou a sua vitória sobre a morte para esses anjos, né, esses espíritos que estão em prisão, né, que são esses anjos que depois vão ser lançados no inferno com o diabo e seus anjos, como diz a palavra. São os demônios que estão em prisão. Sim. Mas se os demônios estão em prisão, quem é que fica atormentando aí a vida das pessoas, que a gente tem que ficar expulsando demônio e tal? Então, nós sabemos que o diabo está agindo, né? E o texto fala em prisão porque, assim como o homem sem Deus, ele está escravizado, né? Ele está em prisão e os demônios que não... não é uma prisão real. É uma prisão espiritual. É o fato que eles estão condenados, é isso? Prisão espiritual. Tá, uma prisão... Sim, uma prisão espiritual, mas eles não estão impedidos de agir. Sim, não. Eles estão agindo. Tá bom. Vamos lá. Por que o senhor não aceita que sejam os anjos e Judas os alvos da proclamação do Senhor Jesus lá no Hades? Primeiro porque a mensagem do Evangelho, como fala Pedro, ou o querúcio, o anunciar, nunca foi para anjo. Primeira coisa, nunca foi. Em momento algum na Bíblia, 31.173 versículos, me mostra. O pastor fala que ele foi para o céu. E quem disse que ele não foi? Ele desceu, pregou, pegou o cativo, ele foi para onde? Para o céu. É por isso que ele fala que ele foi para o céu. Ele foi mesmo, porque o cativeiro não foi para o terceiro céu? Paulo não fala isso depois? Mas ele proclamou e levou essas pessoas para o céu? Não, ele pregou para essas pessoas do dilúvio, proclamou, anunciou. Tá. Pegou o cativeiro e levou para o céu. E foi, quando ele chega no céu mesmo, ele tem que chegar no céu, não tem? Se ele foi, quem vai para algum lugar, né, pastor? Então, outra coisa que se fala, os anjos não estão presos. Claro que estão. Tem uma classe de anjos que está preso, sim. Apocalipse capítulo 12 derrubou a terça parte. E você vai ver Judas dizendo que estão presos. Em Apocalipse 9, uma estrela caindo do céu na terra e abrindo a chave do poço do abismo, saindo anjos do abismo. Quem sai de algum lugar. Quem prende é preso. Como é que eu desconstruo essa doutrina? Pastor, então quem são esses anjos? São anjos terríveis que não respeitaram o principado e potestade, que eram... no nível, vamos dizer assim, quando você trabalha principado, potestade, ou anjo, arcanjo, querubim, serafim, eram anjos de alta patente, que foram aprisionados. E o Apocalipse diz para quê? Dia e hora. Esses de Judas foram aprisionados, sim, os de Judas. Então, agora, como tem terça parte dos anjos,
É muito anjo, pastor. Se você for pegar o texto de Daniel, miríades de milhares de milhares, alguns brincam com esse texto dizendo que chega a 100 quatrilhões de anjos. De onde o judeu tirou isso, eu não sei, que é 100 milhões vezes 100 milhões, essa expressão. Mas o fato é que tem para cada 2 anjos de Deus um anjo caído. Como era miríades de milhões deles, uma parte deles fica nas potestades, a outra parte está desempregada, tentando assinar carteira aqui na terra, caindo nas igrejas, e outra parte foi presa porque era ruim demais. Entendi. Bom, vamos lá. Agora a pergunta mais complicadinha. Pastor Oséias, essas passagens todas que nós estamos mencionando no contexto, as passagens talvez paralelas, talvez não, de 1 Pedro 3,19, ensejam de alguma forma o ensinamento sobre o purgatório? Não, de forma nenhuma. Essa ideia de purgatório, onde as pessoas vão pagar os seus pecados para depois ter alguma possibilidade de salvação, não existe. A Bíblia não nos traz nenhuma ideia dessa forma, em momento nenhum. A gente sabe claramente que a palavra de Deus deixa bem claro que as pessoas terão oportunidade de salvação enquanto estiverem nessa vida, que ouvirão o Evangelho, serão salvos, pela graça de Deus, e essa é a ideia, essa é a afirmação da palavra. Embora também eu entendo que quando a gente olha o Antigo Testamento, por isso que eu não concordo com essa ideia de que Jesus vai lá para pregar para aquelas almas que não ouviram, não tiveram oportunidade de pregar, porque nós sabemos também que mesmo no Antigo Testamento, a salvação é pela graça, Nós temos as pregações e o Senhor já estava... Então, mas o pastor está batendo na tecla que eu falei que ele pregou lá para salvar, e eu falei que ele só anunciou, não falei que ele salvou ninguém. Então, quando o senhor se insiste nisso, o senhor desconstrói o que eu digo. Tá, então, na verdade, quando ele prega, ele prega com o objetivo só para que as pessoas conhecessem. Essa é a grande dificuldade a gente entender. Por que eu prego sem ter um objetivo específico para isso? O objetivo era testificar, como o objetivo de Noé, sendo chamado até em Hebreus 11 de apregoeiro da justiça, ninguém converteu-se, mas Noé foi uma figura de Cristo e a arca também, aquele que entra nele é salvo, uma figura, uma tipologia no Antigo Testamento. Ninguém se converteu, ele não pregou, pastor? Sim, eu acho que sim, mas se Jesus vai para lá, ele tem um objetivo muito claro, o objetivo de pregar, anunciar o Evangelho. O objetivo não pode desconstruir os princípios que ele mesmo estabeleceu. O objetivo de anunciar o Evangelho, entendo eu, que é com essa possibilidade que as pessoas vêm. E aí eu não acredito nisso, de fato, não dá para acreditar. Por isso que a igreja primitiva, ela acreditava que tinha salvação. Eu não vejo dessa forma, porque senão desconstrói. Anunciar por uma questão de testificação, que é o que Noé fez. Quantos? Ele chega no capítulo 23, versículo 37 do Evangelho de Mateus, olha para Jerusalém e começa a chorar. E fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis vos ajuntar como uma galinha junto os pintinhos? Quer dizer, quantas vezes ele tentou resgatar, anunciou para aquele povo e o povo não quis. Ele só testificou. Jesus e a obra redentora dele tem o plano nas 3 esferas, no céu, na terra e debaixo da terra. Não para a salvação debaixo da terra para aqueles que não quiseram, claro que não, porque senão desconstrói o texto, mas para resgatar os que estavam lá até aquele momento no seio de Abraão e agora estão inseridos no paraíso. Então, essa é uma afirmação que não desconstrói os princípios do Evangelho, em momento algum. Bom, tem uma pergunta aqui que é a seguinte, o senhor disse que ele não pregou para anjos, ele pregou para pessoas mortas, os espíritos em prisão eram as pessoas que foram desobedientes na época de Noé. No Antigo Testamento, houve alguém que pregou para algum anjo e deu esse anjo? Não. Tudo bem. A pergunta que fica mas por que só até Noé? Por que só os homens que viveram até o dilúvio receberam essa proclamação do Espírito de Jesus e os outros todos? Por que não? Pastor, primeiro porque o texto diz que foi a geração de Noé, é o texto que fala. Então, a gente parte pelo pressuposto do texto. Tá. Então, eu acredito pessoalmente que no Antigo Testamento, principalmente Abraão, o texto de Hebreus fala que ele foi justificado pela fé. Deus manifestava Abraão, Isaac, Jacó e José. E no caso de Moisés, Moshe em diante, já tinha lei, Esses antediluvianos, essa geração não teve praticamente nada para eles. Então, não havia nem lei, não havia um cara como a geração ali que Deus escolhe, Abraão, manda a saída toda da parentela dele, a promessa, não houve promessa alguma. Só fala do abençoado Enoque. Andou com Deus e ele transladou para si.
daquela geração só sobrou isso. Então, se não fala, então, o que eu acredito ali, que ele desce, testifica, né? Porque Noé, na boca de Noé, a mensagem não do evangelho que nós conhecemos, do Evangelium que nós conhecemos hoje, mas a mensagem de um Deus que, se eles não se arrependessem e saíssem daquela vida que estavam vivendo contra Deus e adorando a ídolos, iriam ser punidos pelo dilúvio, essa mensagem veio agora testificando, olha, do qual falou Noé. Noé falou de mim, vocês não quiseram aceitar por quê? Então, é uma testificação. Como será uma testificação, por exemplo, pastor, no tribunal de Cristo para os crentes que vão passar pelo tribunal de Cristo para receber galardões? Não vão ser e nem vão perder a salvação, mas estão lá e, como diz o texto, nós haveremos de receber o que fizemos de bem ou de mal. Se somos arrebatados, já somos salvos. E no juízo final? Livros são abertos e depois o livro da vida. Então, essa testificação, é como se fosse uma prova dos 9, ela sempre aconteceu. E Deus, em última instância, no Apocalipse 20, ele faz isso de novo. Só que agora, de forma definitiva, lançando o próprio inferno, o próprio Hades, no Geena, no Lago de Fogo, de forma definitiva e eterna. Né, aqui. Tá. Bom, mais uma questão aqui. Pastor Oséias, seja lá o que for o que o texto esteja afirmando, qual é o ensinamento que nós tiramos dele? Para que ele está lá? De que tipo de aplicação a gente pode fazer para a nossa fé? A aplicação básica e definitiva que eu entendo é que o texto quer dizer que Jesus de fato morreu. Né, que ele veio, como a Bíblia mesmo diz, e o crédito vai falar isso, que ele veio como o Filho de Deus, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Então o texto vai caracterizar e dizer a morte de Jesus que de fato aconteceu. E profundeza da terra justamente vem para esclarecer isso, que ele desceu, que ele foi sepultado, né, que ele veio a morrer. Então isso vem nos dar a certeza do plano de Deus para a nossa salvação. Né? O plano de Deus é que Deus entregaria o seu Filho para morrer por nós. Então não temos dúvida acerca da morte de Jesus. E nós cremos claramente que ali houve, de fato, essa redenção dos nossos pecados, pela morte. Né? A morte como propiciação, como entrega para morrer no nosso lugar. Então essa garantia que nós temos, essa certeza que temos de que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Isso nos dá convicção, né, de que de fato ele venceu a morte através dessa entrega, através da sua própria morte na cruz e foi de fato sepultado e ressuscitou. Essa é uma questão histórica, né, e verdadeira, para não as pessoas dizer que Jesus foi um espírito que viveu nessa terra. Não, nós temos certeza de que ele foi 100% homem e 100% Deus. E como nessa condição ele morreu e foi sepultado e ressuscitou. Então essa é a ideia principal desse texto de Pedro, para nos dar essa convicção, essa certeza histórica da morte de Cristo Jesus, confirmando toda a história bíblica, toda a promessa, né, de que viria o Messias, de que viria o Salvador e ele morreria por nós. Então a morte de Jesus é real, ele de fato morreu. Ele era uma pessoa humana, real, que veio a esse mundo, viveu como nós, padeceu, passou por muitos problemas, morreu e ressuscitou. Bom, e para o senhor, pastor Silas Franca, qual é a aplicação que a gente tem? Por que o texto está na Bíblia? A maior aplicação que eu vejo nesse texto é que a missão de Jesus, ela não é uma missão, pastor, unidimensional, só aqui nessa terra. Ela é tridimensional. Tridimensional. Primeiro, no céu. Você vai ver que tanto no arrebatamento como até na grande tribulação, a redenção opera. Você vai ver Apocalipse 5:10, perguntando, quem são esses, de onde vêm, né? Esses são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7:9, e por isso estão aqui. Quer dizer, na grande tribulação, a morte de Cristo, ela tem sentido. Na terra, por tudo que o pastor falou, nós temos ali a Santa Ceia que nos ensina 3 coisas. Primeiro, a ceia tem um tríplice ensinamento. A história de Jesus, a morte, a ressurreição. Isso no passado. Presente, na questão da coinonia da igreja. Essa comunhão que a igreja tem, olhando
para a cruz, mas vivendo aqui com compromisso. É até aquela discussão que nós tivemos aqui na outra vez, da missão da igreja social. Em relação do futuro, uma relação do futuro é a Santa Ceia, que nós vamos e haveremos de ceiar com ele, cumprindo vários textos do Antigo Testamento para o Messias e a igreja soberana nas bodas do Cordeiro. Então a missão do Cristo, ela é tridimensional, céu, terra e embaixo da terra, esse texto de Pedro, mostrando que em Apocalipse 1:18, ele tem a chave da morte e do inferno. Ele manda. O inferno foi feito por Deus, não foi feito pelo diabo. O inferno nasce para punir Satanás e seus demônios, no mais profundo, ali num Geena, porque os anjos caídos não têm a chance que nós temos de redenção. Então, esse texto nos ensina essa tridimensão, esse ministério tríplice, céu, terra e baixo da terra. E Apocalipse fala isso, que ele é aquele que vi todas as criaturas, quando João, no capítulo 5, é perguntado que havia um pergaminho na destra do que estava sentado sobre o trono. E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era digno nem sequer de olhar para ele. E ele fala, e eu chorava muito. De repente, um dos anciãos que falou com João, falou, João, não chores mais. Olha quem está chegando. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu. Ele é capaz de abrir o livro e de desatar os seus selos. Então, a missão de Cristo, céu, terra, inferno, tudo é Jesus e redenção. Bom, ficou uma questãozinha em aberto, que eu vou pedir para o pastor Oseias explicar. A tese que ele defendeu durante o debate é de que o alvo da proclamação de Jesus foram os anjos em prisão. Mas o senhor disse que ele foi para o céu. Os anjos em prisão estão no céu? Não. Nesse caso, o texto de Lucas, 23, fala que ele estará comigo, hoje mesmo estará comigo no paraíso, e a gente entende que esse momento, os teólogos entendem que esse momento é o momento de que ele, de fato, vai no céu. O pastor Silas fala que ele foi no céu, depois voltou lá, e fez esses movimentos. Não, ele foi para o Hades, depois foi para o céu. Espíritos, pegou o cativeiro e foi para o céu, como o senhor está chegando agora. Eu já cheguei, já faz tempo. Então, aí, nessa entendimento, a gente entende que Jesus, de fato, esteve no céu e proclamou isso de uma forma... Porque a gente também sabe, pastor Ed, que o Jesus Cristo, sendo Deus, ele está presente em todos os lugares. Nós temos essa convicção Mas é confuso, pastor, da onipresença. Se ele não desceu lá e lá, se ele não desceu lá, então lá ele não pôde pregar nem os que estavam no Tartarão, nos anjos. Se ele subiu lá, ele pegou os anjos aonde? No meio do caminho, nas regiões celestiais, como fala Daniel 9:10, né? Sim, não, aí, por isso que a gente tem que entender dessa maneira de que Jesus, de alguma forma, proclamou a sua vitória aos espíritos que o Pedro fala. Mas no céu? Não, no céu não. Nós podemos, o que o pastor perguntou, se ele está no céu. Não está no céu porque foi mandado, nós sabemos disso. Todo mundo sabia que o Espírito foi lançado do céu. E onde habita os espíritos? Tá, então, em prisão, nas regiões espirituais. Então ele pregou em que momento, pastor? Agora, ele pregou no que momento? No momento que ele venceu a morte. É uma pregação que essa pregação não precisa de um momento para ele chegar e dizer alguma coisa. A pregação de Jesus, a proclamação da sua vitória, ela está inerente ao que acontece na cruz. A Bíblia mostra claramente o que acontece na cruz, que Jesus está consumado. Ele, ali naquele momento que ele morre, ele proclama a sua vitória de uma maneira real. Você não precisa de um discurso. Eu acredito que ele não pregou para os espíritos do dilúvio, como diz o texto, que ele pega no anjo nenhum texto que não existe. Eu entendo que nós não temos como dizer que, mais uma vez, eu vou dizer que ele pregou para as pessoas humanas sem um propósito, sem um objetivo. Eu acabei de falar que ele anunciou. Não entendo isso. Eu entendo que o texto que fala que ele pregou em espírito em prisões. O texto não nos dá uma direção para dizer se espíritos são pessoas. O texto está dizendo. Não. Pastor, o texto... Os quais foram rebeldes pode ser os anjos, segundo a interpretação de Enoque. Mas os anjos já receberam o evangelho alguma vez? A queda de Enoque lá. Não, mas o 1 Pedro 3, ele fala, aí ele continua falando do texto. Fala da queda, 1 Pedro 4. Ele tenta explicar o texto, pastor Silas. Porque por isso pregou o evangelho também aos mortos. Tá. Então tá. Bom, sei lá. A gente vai ter que fazer outro debate. Fala que ele pegou os mortos.
Não foi anjo. Então vamos fazer o debate Anjo não morre, pastor. Hoje sobre 1 Timóteo, sobre 1 Pedro 4. Angelologia, incorpora, ele não morre não, ele não morre não. Eu não identifiquei esse texto aos mortos. Mas nosso tempo acabou. Se você quiser tirar dúvidas, o contato do pastor Silas Franca Dourado, da Igreja Batista Plenitude de Deus, está no site do programa. E também o contato do pastor Oseias Sampaio, da Igreja Batista em Morro Grande. Você escreve para eles, manda pergunta, faz convite, etc. Eles estão à sua disposição, tá bom? O vídeo você pode assistir no YouTube. Aliás, inscreva-se, né, no canal do YouTube. Você pode assistir a exibição do programa ou acessar os vídeos. E o bacana do vídeo do YouTube, lá, pastor, é que você pega o link, manda, né? O pessoal acessa todo mundo onde tiver. Porque com o YouTube hoje é muito fácil, você assista onde tiver. Né? É uma benção. É uma benção. Vamos ver quem vai ganhar o livro da Agrade, quem que é? Lílio João Silva, de Francisco Morato. Valeu, Lílio. A gente vai se ver no próximo Vejam Só. Deus abençoe a todos.